baseamos a nossa reflexão hoje no pensamento pedagógico e educador de Allan Kardec. E aqui nós gostaríamos de prestar a nossa mais humilde homenagem a esse espírito extraordinário que na Terra recebeu o nome de Allan Kardec. Porque ele penetrou no terreno da espiritualidade, de bom senso e de razão, que nunca antes tivemos na história das religiões e dos espiritualistas alguém que tenha conseguido trazer a experiência da pedagogia, da educação, para o terreno da espiritualidade. Em todas as épocas da humanidade, a questão espiritual foi abordada com uma certa dose de infantilidade. Abordagens profundamente místicas, simbólicas, que não conseguem nos mostrar de maneira clara e lúcida os meandros do mundo espiritual e, principalmente, as relações do mundo espiritual com o mundo corporal. Essa dificuldade, não só de exame, mas também de exposição, porque muitos tentaram examinar o mundo espiritual, mas não deram conta de expressar aquilo que descobriram, aquilo que perceberam. Essa falha não há em Allan Kardec. Com uma razão lúcida, mas humilde, sem arrogância, sem pretensão, ele adentra nas sutilezas das relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo. E ele estabelece aquilo que todo educador sabe ser primordial: os fundamentos. Os fundamentos. Eu me recordo de um professor na faculdade, renomado professor, que ministrava uma matéria bastante difícil, e ao final do semestre ele nos disse assim: se vocês, hoje é a última aula, se vocês esquecerem tudo que eu ensinei durante esse semestre, eu lhes peço um favor: não esqueçam dos fundamentos. Porque em memorizando, em guardando os fundamentos, vocês serão capazes de lembrar de tudo que aqui foi dito. Pois bem, então vamos lá. Antes de chegarmos no telhado da casa, que é o tema da origem do bem e do mal, eu peço permissão para voltar a um fundamento basilar da doutrina espírita, que distingue o espiritismo de todas as correntes espiritualistas, distingue no sentido da precisão, da delicadeza, da forma pedagógica com que o espiritismo trabalhou essa questão de forma lúcida, racional, de braços dados com a ciência. Nesse sentido, abrindo um parênteses, cabe aqui dizer: o livro A Gênese, de Allan Kardec, é uma aula de raciocínio espírita. Nessa obra, Allan Kardec nos ensina a pensar. Pensar com o conteúdo do espiritismo, que é a tarefa mais desafiadora de um espírito encarnado. Porque ao longo de milênios de evolução espiritual, todos nós aqui estamos treinados, somos exímios em pensar apenas do ponto de vista material. Isso não é um defeito,
é uma limitação. Então eu vejo que nesse inverno rigoroso em Maceió, 20 graus, quase que o governador já decreta estado de calamidade pública, todos já estão com sua blusa, sabem se proteger do frio. Essa habilidade foi conquistada ao longo de milênios de evolução espiritual. Nós aprendemos a lidar com a matéria. A nossa inteligência foi se desenvolvendo e fomos aprendendo a utilizar as forças da natureza em nosso favor. Aprendemos a construir, aprendemos a nos deslocar, aprendemos a gerar energia através das diversas fontes. E assim a inteligência humana se aprimorou no trato da matéria. No entanto, no trato das questões espirituais, a humanidade, enquanto coletividade, mais de 90% da humanidade é ainda um bebezinho. Não consegue raciocinar com as questões espirituais. Não consegue raciocinar diferente de uma criança que ouve histórias de contos de fada. Eu me recordo de um amigo muito engraçado em Minas Gerais, ele é um médium, né, e muito brincalhão, então às vezes ele chega a pessoa e fala assim, tem um morto do seu lado. Aí a pessoa, ai meu Deus, é um espírito, um morto. Ele brinca para a gente ver como que está impregnado na crença popular uma falsa ideia da morte, da existência do espírito, das relações dos espíritos com os encarnados, da interferência do mundo corporal no mundo espiritual, no mundo corporal. Então, somos bebês necessitados de educação. E o primeiro fundamento aqui é um item de O Livro dos Espíritos, que começa na questão 10 e vai aqui até a questão 13. Ao menos, nós vamos parar aqui na questão 13. Kardec pergunta na questão 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A natureza íntima? Como é Deus? De que ele é feito? Quais são suas características? Como ele age? Como ele atua? E os Espíritos respondem, não. Não. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? O homem aqui no sentido do ser humano, o encarnado. Pode o ser humano compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe, para isso, o sentido. O sentido. Mas nós já não temos 5? Nós já temos 5 sentidos? Não seriam eles suficientes para acessar e compreender? Então, com os 5 sentidos que foram construídos e cuidadosamente articulados para a percepção daquilo que é material, pensemos, você não consegue enxergar no infravermelho e nem no raio-x. Por isso que você faz chapa, faz tomografia. Por quê? Porque os nossos olhos não foram construídos para perceber além de um limite ou aquém de um limite. Então, a sabedoria divina colocou em nossos sentidos limites e mais. Nossos sentidos físicos só percebem matéria. Então, evidentemente, nossos sentidos não percebem Deus, porque Deus é imaterial. Falta um outro sentido.
Questão número 11. Porque eu acho que o Kardec ficou triste, né? Ele perguntou assim, pode? Ele falou, não. Nossa, não pode. Aí ele pergunta, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Então é igual a gente faz, né? Pode, pai? Não. E amanhã? Amanhã pode. Então, um dia... Aí olha o que os Espíritos respondem. Respondem um sim. Não pode hoje, mas um dia poderá. Como que eles respondem? Sim. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Mas verá com os olhos? Não. Verá com esse outro sentido que nós ainda não desenvolvemos. O verá e o compreenderá. Ou seja, ver no sentido de interagir com ele de uma maneira direta. Mas o espírito não pode mais estar obscurecido pela matéria. Aí o Kardec escreve a nota. As notas de Kardec são uma aula. Ele escreve assim: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Por que inferioridade? Porque as nossas faculdades só percebem o que é material. Só percebem o que é material. Aliás, hoje, diga-se de passagem, nem mesmo a matéria nós percebemos. Porque há partículas que os nossos sentidos não percebem. Não percebem. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui, mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Olha só. Então, faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, ainda que seja uma ideia sempre incompleta, por quê? Porque a mente da criatura jamais poderá compreender integralmente Deus, que é absoluto. Ela só vai fazendo uma ideia cada vez melhor e como diz Kardec, mais em conformidade com a razão saudável. Ou sã razão. Razão saudável, porque tem razão doente, que é o intelectualismo, a soberba intelectual, a arrogância intelectual. Isso também não ajuda a compreender Deus. É uma razão saudável. Mas, sobretudo, um senso moral. Porque com o desenvolvimento do sentimento, da espiritualidade, da religiosidade, dos aspectos morais, o espírito começa a penetrar no âmago, na essência das coisas. Começa a entender a essência das coisas. E aí ele percebe o autor de todas as coisas. E aí Kardec insiste. Questão 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, então, tudo bem, nós não podemos compreender a natureza íntima dele, mas nós podemos formar ideia de alguma de suas perfeições? Podemos. Nós podemos ter ideia de algum dos atributos de Deus? Quais são as qualidades de Deus? O caráter de Deus. Qual é o seu caráter? Seus atributos, suas perfeições. Nós podemos formar ideia? Aí os Espíritos respondem: de algumas, sim. Então, nós não estamos tão bem. Eu não queria dar essa notícia, assim, logo de manhã.
simples. Nós precisamos ter humildade. Humildade. De algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Então, à medida que o espírito se desmaterializa, que ele consegue raciocinar, sentir, pensar e agir, sem os constrangimentos e as amarras da matéria, ele vai divisando o que é espiritual. E, portanto, vai compreendendo não somente a natureza íntima de Deus, mas dos seus atributos. E aí, olha o educador. É aqui que Kardec se distingue. É aqui que ele se torna notável e singular. É o educador. Então, se os espíritos disseram que nós podemos formar uma ideia limitada, ele fala, então agora eu vou fazer uma proposta de alguns atributos de Deus. Aí é a questão número 13, onde eu queria chegar, que é o alicerce. Que é o alicerce. É o alicerce. Por que o alicerce? Porque no próprio livro A Gênese, Kardec irá dizer, toda vez que você estiver em dúvida quanto a uma teologia, uma ideia, uma proposta, até mesmo uma proposta de trabalho, submete essa ideia, essa teoria, essa teologia, ao crivo dos atributos da divindade. Eu chamo de ao crivo da questão número 13 de O Livro dos Espíritos. Se passar, tem chance de ser verdadeiro. Se não passar, é falso. É falso. Por quê? Porque a obra divina guarda os atributos de Deus. O que não é nenhuma novidade. Se você agora abrir aí um poema do meu conterrâneo, Carlos Drummond de Andrade, nós saberemos identificar que é ele. Se você abrir aí um poema e começar a ler Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Adélia Prado, nós sabemos reconhecer. Se alguém começar a ler uma coisa, falar Shakespeare, por quê? Porque as características do autor, o seu caráter, suas preferências, seu jeito, sua maneira de ser, ficam impressos na sua obra. A obra divina, a criação infinita, guarda as marcas do próprio Deus. Portanto, seguindo aí a tradição de Camille Flammarion e Casimiro Cunha, Deus na natureza, ou o livro da natureza. É possível investigar o próprio Deus através do exame da natureza. Mas primeiro vamos aos atributos. Quando dizemos que Deus é eterno, então, não existe ideia de começo e fim quando se trata de Deus. Por quê? Porque não há tempo para Deus. Não há tempo para Deus. Isso aqui foi publicado em 1857, quando a ciência dizia que o tempo era absoluto. Quem aqui for da turma da engenharia, da matemática, sabe disso. A física newtoniana afirma que o tempo é absoluto. E então veio a teoria da relatividade, veio depois a física quântica, e hoje estão tentando unificar a teoria da relatividade com física quântica. Mas uma coisa os físicos têm certeza: o tempo é uma criação. O espaço-tempo não é uma realidade fundamental do universo. Ele surge em algum momento. Imagina isso. O espaço-tempo é um efeito
e ele é composto de alguma coisa que naturalmente, uma coisa que não é nem espaço, nem tempo. Então Deus está antes do tempo existir. Isso não tem sentido nenhum falar em começo ou fim quando se trata de Deus. Esse é o primeiro atributo, hein? Com esse aqui, tem gente aí já tendo tontura. Tem tontura. Então, olha aqui que importante isso. Ele é eterno. Ele é infinito. Infinito. Por quê? Porque não há delimitação espacial para Deus. Dizer que ele é eterno significa não há limite temporal para Deus. Não tem antes, depois, começo, fim para Deus. Mas também não tem aqui e lá. Então, mineiro tem uma dificuldade de compreender Deus. Porque mineiro assim, logo ali, né? Logo ali, aqui. Não tem ali nem aqui para Deus. Porque não há limite espacial para ele. Há um autor, um rabino em Jerusalém, tem uma frase extraordinária, aliás é um livro dele só de pérolas de sabedoria, né? Adin Steinsaltz. Ele diz assim: Deus começa onde o infinito termina. É só para animar o nosso café da manhã, né? É infinito. Ele é imutável. 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 Então não existe isso assim, pai, eu queria saber qual que é a atualização, a última atualização aí da lei divina, para eu poder me comportar. Não, não tem atualização. Deus é imutável. Imutável. Não muda. Imaterial. Deus imaterial. Isso é. Então, eu acho engraçado porque na época da transição planetária tem umas coisas assim peculiares que acontecem, né? Então, há um tempo atrás, uma pessoa disse que conversou com Deus. Deus apareceu para ela e falou: eu sou Deus. Claro que foi nos Estados Unidos que isso aconteceu, né? E ele conversou e escreveu um livro. Conversou com Deus. Aí nós não somos aqui Tadeu Schmidt, mas verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Vamos ver se passa no crivo da questão número 13. Deus é imaterial. Então, Deus não tem boca. Deus não tem boca. Nem dente. E não tem língua. Por isso que ele é perfeito. Porque a língua é um perigo. Coloca a gente... mentira, fofoca. Não tem boca. Deus é imaterial. Único. Único. Então tem o diabo. Já não tem um diabo. Kardec. Está vendo como é que é importante isso? Porque uma das questões que Kardec, quando trata da origem do bem e do mal, ele vai examinar ele, o diabo, o Satanás, o dito cujo. E vai dizer o seguinte: se existe uma potência do mal, ela disputa com Deus. Ou ela foi criada por Deus.
E aí ele examina as duas hipóteses, como que Deus pode criar alguém totalmente maligno apenas para desconstruir aquilo que ele constrói. Não pode. Se não foi Deus que criou o diabo, foi o próprio diabo que criou a si mesmo. Então nós temos duas potências, nós não temos um Deus único. Então, diabo, chifre e todos os aparatos do sanguinolento não passam pelo crivo da questão 13 de O Livro dos Espíritos. Não passam. Deus é único. E Kardec vai comentar isso no capítulo 3 do Bem e do Mal. E vai dizer: a criação apresenta uma unidade, um plano de unidade que revela que há um só Deus. Não é? Porque senão você teria assim um céu metade azul, metade vermelho, escuro. Há um plano de unidade. Deus é único, onipotente. Onipotente. Onipotente significa, ele é todo poderoso. Tudo que Deus quer acontece. Então, esse é um raciocínio desafiador. Tudo que Deus quer acontece. E tudo que acontece, Ele permite que aconteça. Então, olha como que agora começa a ficar difícil. Porque a gente se pergunta, por que Ele permitiu? Por quê? Por que Ele não realiza isso ou aquilo? É desafiador, porque é falta de poder? Não. Ele é onipotente. Agora olha aqui. Soberanamente justo e bom. Justo e bom. E esse é um atributo. Justo e bom é um atributo. Então, não está dito aqui, Deus é soberanamente justo, vírgula, é soberanamente bom. Não. Deus é soberanamente justo e bom. Quando você examina a justiça divina, você não sabe onde que tem bondade e onde tem justiça. Porque a bondade e a justiça pairam no mesmo nível, num grau absoluto. Bondade e justiça estão mesclados. É um atributo. Aí o Kardec diz, ao enumerar isso tudo, nós temos uma ideia completa dos atributos de Deus? Aí os Espíritos respondem, do vosso ponto de vista, sim. Porque credes abarcar, abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Então, estão dizendo assim, tem coisas que como vocês não conhecem, não vivem, não tem sentido para perceber. Vocês nem imaginam que exista e nem imaginam que Deus tem uma qualidade relacionada a isso. Mas está bom, aqui já está bom. Já está bom. A razão com efeito vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porque se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria por conseguinte Deus. Isso é bonito. Porque quando o doutor da lei chega para Jesus e diz assim, bom mestre, Jesus indaga dele, você está me chamando de bom por quê? Bom só há um. O bom mesmo, só Deus.
Só Deus. Entende? Então você olha para Chico Xavier, você olha para a Irmã Dulce, você olha para Francisco de Assis, você olha para Madre Teresa de Calcutá e fala, são bons, são pessoas boas, são bons. Deus é infinitamente mais. Então, olha a dificuldade que é raciocinar como espírita. Raciocinar como espírita é muito difícil. Porque acontece uma coisa na sua vida e você fala assim, Deus tem infinitamente mais bondade do que o Chico. Por que ele está permitindo que isso aconteça? Onde ele quer chegar com isso? Qual que é o propósito dele? Qual que é o propósito? Porque a criança, ela não compreende o plano pedagógico da escola. Não compreende. Mas a coordenadora pedagógica que olha para todas as séries, que sabe que na série tal conteúdo tal precisa ser trabalhado, na outra série tal conteúdo, ela tem uma visão de conjunto. Então ela sabe que a criança vai sair ali do ensino fundamental e vai até o ensino médio, depois ela vai para a faculdade, para a universidade. Então ela tem a visão do conjunto, a criança não tem. Desculpa, tem um exame que está muito baixo, tá? Eu pedi para você ligar no Tá bom. Tá. Então, por nos faltar a ideia de conjunto, por não termos a ideia de conjunto, falta-nos a compreensão dos desígnios, dos propósitos de Deus na criação e na nossa vida. E aqui sim, agora nós adentramos na investigação da origem do bem e do mal. E Kardec começa, vamos voltar aqui, no capítulo 3, o bem e o mal. Item 1, nós dizemos, aqui está o pedagogo, aqui está o professor, nos ensinando. Como que ele começa? O título do capítulo é O Bem e o Mal, da obra A Gênese, que nós estamos comemorando nesse congresso, o aniversário dela. Item 1, Kardec começa dizendo, sendo Deus o princípio de todas as coisas, já aprendemos isso, é o atributo do Deus único, então, ele é o princípio de todas as coisas. E sendo ele todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo o que dele procede há de participar dos seus atributos. Porquanto, o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente ou sem inteligência, mal e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Ele só raciocinou. Como que a inteligência suprema, como que um ser que é soberanamente justo e bom, amor infinito, todo-poderoso, criaria o mal? Aqui ele está falando do mal moral, né? Não pode ter origem no Criador. Então, isso aqui é muito importante, porque com esse item, nós, na doutrina espírita, com esse item aqui,
nos desvinculamos dos sistemas religiosos de fé cega. Porque há sistemas religiosos na Terra que dizem assim: Deus mandou matar. Eu recebi um aviso de Deus, tem que explodir esse centro de conferência, matar todo mundo para purificar e honrar a Deus. Isso não é Deus. Então, toda ação no mal, todo pensamento do mal, todo sentimento do mal, não agrada, pelo contrário, desagrada Deus. Desagrada. Está fora daquilo que Deus espera. O mal é combatido por Deus. Agora nós vamos ver como. Nós vamos ver como. Vamos ver como. Aqui isso é importante. Dizem que o anjo Gabriel, eu sei que o tema está sensível, não dá para falar de futebol assim, mas o anjo Gabriel organizou uma partida no plano espiritual superior, uma partida de futebol. Chamou uma equipe lá do umbral, daquele mais profundo, uma equipe mesmo daquelas, e um time de espíritos puros. E aí começou o jogo, a turma do umbral começou a trapacear. Começou a trapacear. E o árbitro era o anjo Gabriel. Ele que era o árbitro. Aí foram reclamar com ele. Mas o mal está trapaceando. Aí o anjo Gabriel falou assim: mas isso é da essência do mal. Vocês são do bem que não podem trapacear. Então, e aqui é a piada. Mas é uma piada filosófica. Porque o bem combate o mal, mas não pode jamais. Por quê? Porque se você combate o mal comportando-se como um mal, você passou para o outro time. Olha, nós não pensamos nisso. Nós não pensamos nisso. Eu lembro que tinha um professor famoso em Belo Horizonte, de direito penal. E aí estava ensinando a gente como é que aplica a pena, porque é complicado, né? Você tem que fazer uns cálculos para aplicar a pena, tem 3 etapas de fixação de uma pena. E aí, quando ele foi ensinar isso, ele era um grande penalista, né? Especialista mesmo, ele disse assim: aprendam isso. Porque você um dia, se estiver julgando um processo, sentado na cadeira, estiver um réu, e você aplicando a pena, se você aplicar a pena errado, você passa para o lado do criminoso. Imagina a gente jovem, né? Regalou os olhos, né? Regalando os olhos. Há uma linha divisória que separa você, que está exercendo a justiça, daquele que cometeu o crime. Se você aplicar uma pena injusta, você foi para o lado de lá. E agora? Dá medo, né? Você faz os cálculos direitinho, meu Deus, será que ele tem algum benefício? Não tem? Entende? Porque se eu erro aqui, sou eu que estou cometendo o crime. Se eu cometo o crime, eu agora sou criminoso.
É simples assim. Então, ao combater o crime, eu posso me tornar um criminoso? Então, ao combater o mal, Deus pode se tornar malévolo? Ao combater o mal, Deus pode abrir mão dos seus atributos e se tornar injusto? Vamos pensar nisso. Então, aquela ideia que nós tínhamos desde a Idade Média, assim, o que você fez? Ah, eu fiz isso, isso, isso. Vai para o inferno. Assim, né? Ele cometia lá alguns delitos, a pena, fogo do inferno. Aí vamos fixar a pena. 10 anos? 20? 40? Não, eternamente no inferno. Aí o espírito viveu 60 anos, quando vive isso tudo, né? Viveu 40, 50, praticando o mal, cometendo crimes. Aí pede uma audiência com Deus, eu sou Deus, queria conversar com o Senhor. Há 1 milhão de anos atrás, eu tive uma vida na Terra que eu cometi crime durante 60 anos, mas já tem 1 milhão de anos que eu estou cumprindo pena. Não, mas a pena é eterna. Isso é justo? Então, se Deus combatesse o mal assim, ele se tornaria malévolo. Então, como o mal não procede de Deus? Mas como que Deus combate o mal sem se tornar mal? Você tem um pouquinho de tempo para a gente poder falar do Evangelho de Jesus? Que lá está a resposta. Esse é o desafio. Outra questão que Kardec vai adentrar nesse capítulo. Que trabalheira. É muito trabalho. Esse negócio de evolução e de livre-arbítrio. Por que Deus não criou todo mundo perfeito? Não tinha trabalho de evoluir, estava todo mundo já anjo, todo mundo perfeito, tudo pronto. E tem hora que os espíritos perguntam a Kardec: quem que você pensa que é para pedir contas a Deus dos seus atos? Mas acontece que, nesse sistema, criou todo mundo perfeito, todo mundo espírito puro, ninguém comete erro, não precisa evoluir, tá tudo, acabou, não tem, todo mundo perfeito. Uma pessoa perfeita só faz escolhas perfeitas. E aí, Kardec mesmo indaga: onde o mérito? Onde o esforço? Então imagine, ontem, entra a seleção brasileira, oitavas de final, quarta série, fiquei até traumatizado, quarta de... time, ninguém. Então, Gabriel de Jesus toca para Neymar, toca para Gabriel de Jesus, gol. Goleiro chuta, gol. Não tem time. Você ia querer ver esse jogo? Nos deu o destino que é a pureza espiritual, a felicidade sem mescla e a perfeição relativa da criatura. Mas diz assim: está lá, meu filho, agora vai buscar. Trabalha. Eu lembro de um espírita em Belo Horizonte, conhecidíssimo, trabalhava na União Espírita Mineira, que é a federativa, né? Leão Zálio. As pessoas chegavam e falavam: mas seu Leão, isso é muito difícil. Ele, não, é trabalhoso.
difícil, não é trabalhoso. Trabalhoso. Então, agora, há um detalhe na criação. Nós somos criados simples e ignorantes. E vamos construir a nossa evolução e o nosso aperfeiçoamento. Se nós vamos construir a nossa evolução e o nosso aperfeiçoamento, Deus nos deu o livre arbítrio. Então, quando o espírito atinge a maturidade que o dá condições de pensar, de fazer escolhas, ele possui o livre arbítrio. Agora, aqui é pimenta malagueta na criação divina. Aqui que a criação fica saborosa. Por quê? Porque Deus diz assim: filho, é por aqui. Ô pai, eu vou por aqui. Filho, o caminho é aqui. Não, mas eu quero ir por aqui. E agora? O Criador não criou um livre-arbítrio de mentirinha. Ele criou um livre-arbítrio limitado. Porque, lembrem, ele é único e onipotente. Então, você não pode ter um livre-arbítrio absoluto, porque aí você é Deus. Mas no seu livre-arbítrio limitado, Deus tem profundo respeito pela burrice que você acabou de fazer. É simples assim. É simples. Eu vou para cá. Ele olha, fala assim, 5 encarnações sofrendo. Mas é o caminho. É o caminho. Então, esse elemento livre-arbítrio, gera uma complicação na equação do bem e do mal. Então, Kardec irá dividir, porque essa questão é muito complexa, é uma grande questão da filosofia, né? Existe o bem que decorre da natureza, o mal que decorre da natureza e o mal que é moral. Então, natural e moral. É a primeira distinção. Kardec irá fazê-la aqui. Porque se tem um tsunami, é um mal, entre aspas, natural. Provoca destruição. Desse mal, que é natural, Kardec irá examinar nesse precioso capítulo 3, que eu só vim aqui para estimulá-los a ler o capítulo 3 do livro A Gênese. Então ele vai se perguntar, por que Deus permite que uma espécie mate a outra para se alimentar? Por que ele faz essa pergunta? Porque muitos espiritualistas questionaram, inclusive uma corrente do budismo, questionaram a existência de Deus ao examinarem a natureza e perceberem que animais se alimentam uns dos outros, ou seja, não há Deus. Então existe uma corrente, até mesmo dentro do budismo, que é ateísta. Não há Deus. Ou examina assim, meu Deus, vem um tsunami, destrói tudo. Um mal natural e outros males naturais. Então, Kardec começa a explicar que se não levarmos em conta o elemento espiritual, você não tem
a visão do conjunto. Você não tem a visão do conjunto. E a visão do conjunto, gente, é importantíssimo, porque todo mundo aqui gosta de música, nós vimos uma apresentação aqui. Música também é feita de pausa. Tem a nota e tem a pausa, o silêncio. Tem a nota forte e tem a nota fraca. Se não houver esse contraste, não tem música. Imagina um som contínuo e alto. Isso é música? Não, é sirene. Então, na visão do conjunto, o que Kardec vai dizer? A dor é o aguilhão que nos conduz ao progresso intelectual e moral. Está aqui no capítulo 3. A dor é o aguilhão que nos conduz ao progresso moral e intelectual. Outro dia eu fiquei morrendo de dó. Fiquei observando, perto lá do terreno do fórum, um João de Barro. Ele construiu a casinha dele, maior dificuldade. Gente. Ele constrói, não sei se você sabe, né? A mulher fica no quarto. Eu acho que é dando as instruções. Porque ele vai... Aí ele vai fechando a parede, eu não sei, acho que ele pergunta para ela, tá bom, tá entrando vento, é assim, ela fala, mais para cá. Então, gente, não é fácil construir assim. Nós temos que valorizar o trabalho desse bichinho. Então ele vai, a mulher fica lá no quarto, ela grávida, né? Ele vai construindo, ele constrói tudo direitinho, fecha. Veio a tempestade, derrubou tudo. Eu quase levei para a reunião mediúnica perguntando qual que era o karma dele. Quase perguntei. O benfeitor falou, o que ele fez na encarnação passada? Será que ele foi uma águia? Destruiu o ninho? No dia seguinte, estava lá ele de novo, com um biquinho, construindo a casa. Construindo. Você vai, coitadinho. Por que Deus permite ao coitadinho perder a casa dele? Porque senão ele vai continuar para sempre sendo João de Barro. Então, por que cachorro tem câncer? Karma. Perde a perninha, adoece. Por que a zebra é comida pela leoa? Então, tudo isso que nós consideramos um mal natural, e o Kardec examina essa questão com a sabedoria, que ele vai dizer assim, primeira questão de uma espécie se alimentando da outra, é para que fique gravado no psiquismo do espírito que a matéria é uma simples veste. Primeira lição. Primeira lição. Para que o princípio inteligente já comece a raciocinar que corpo, é perecível. Espírito é espírito. Então, o leão vai lá, come a zebra, está lá o princípio inteligente da zebra, sai. E já vai para o útero de uma mãe zebra para nascer de novo. Para quê? Para deixar de ser zebra. Então, se nós não temos a visão do conjunto, nós não compreendemos essa afirmação de Kardec do capítulo 3. A dor é o aguilhão divino que proporciona, que produz o progresso intelectual e moral. Então,
Se até a zebra é comida, abre os olhos. Nem tudo que te acontece é karma. Tem uns apertos que acontecem na sua vida, na minha, na nossa, porque nós estamos acomodados. Aí acontece algo e você desenvolve moral e intelectualmente. Então, esse é um primeiro aspecto. Agora, Kardec irá também classificar o mal segundo um outro critério. O mal, agora moral, não mais natural, porque esse natural está explicado. O indivíduo está lá o rio. O que é a nossa inteligência? O que é inteligência? O que é inteligência? Está aqui o rio. Ele tem a época que ele enche, a época que ele esvazia. Aí eu vou construir uma casa na beira do rio. O que eu estou falando? Rio, derruba. Entende? Não é? Então tem aqui uma cascavel. Aí você fica assim, bichinho lindo, que lindeza, bonitinho. Não é? Ou então você vai fazer um cafuné no escorpião. Que coisa linda, a obra divina é muito linda. Ela, tum! A inteligência espiritual é desenvolvida e aprimorada no esforço, no desafio. No desafio. Nós somos desafiados pelo mundo material para evoluir. Por isso, está lá no Livro dos Espíritos, que a encarnação não é uma punição. Encarnar no mundo material não é punição. Esse princípio está lá no Livro dos Espíritos. A encarnação é necessária. É necessária a prova da encarnação. É necessária. Por que prova? Porque você está lá quentinho. É uma hidromassagem, porque o líquido amniótico é uma banheira, né? De hidromassagem. Você fica naquele quentinho. Não importa se aqui está 45, se está 20 graus, lá é a temperatura constante, aquela delícia. Né? A comida já vem na boca, na medida certa, não tem açúcar demais, nem sal demais, não tem gordura demais, tudo na medida certa, tudo equilibrado, dieta equilibrada, não precisa fazer regime, tudo certinho. De repente, essa turma da Associação Médico Espírita tira você lá de dentro, do quentinho, corta o cordão umbilical. Você fala, cadê minha comida? Sai 20 graus em Maceió. Você fala, meu Deus, eu pedi para encarnar no Nordeste. Não foi em Curitiba? Que frio é esse? De repente, você começa a sentir uma dor. Uma dor. Você fala, é fome. Chora. E chega um dia, começa a esfriar o pé, vai esfriando a canela, o joelho, e você fala, hashtag, tô indo. Não é? Chegou a hora. Aí você tem que desencarnar. Aí você desencarna, vem o estado da perturbação, você fica meio perturbado, não sabe se está encarnado, se está desencarnado, não sabe o que está acontecendo, e aquele filme passando, e a memória, uma confusão. Daqui a pouco, você
começa a conversar com uma turma que já foi antes de você. Você está num papo, de repente você fala, ué, tio, você já morreu. Aí, você também. Né? Então, a prova da encarnação, essas dificuldades, as dificuldades, né? Você quer ver assim, quando você tem certeza que você está encarnado? Quando você tem uma infecção intestinal. Fala, estou encarnado. Essa é a minha condição, que aí você fica humilde. Não é? Não é? A pessoa que entra no hospital com infecção intestinal, gente, é uma pessoa dócil, afável. É uma pessoa fácil de lidar com ela. Ela não exige nada, não ser um banheiro. Pessoa dócil. Então, essas limitações. Mas aí Kardec vai raciocinar. Mas se há o mal que pode ser evitado, há o mal que não pode ser evitado. Esse é o aguilhão. Mas há aquele que pode ser evitado. Dentre o mal que pode ser evitado, nós adentramos na essência, que é o que gostaríamos de falar aqui. A essência do mal moral. O mal moral que decorre das paixões, dos vícios e da maldade. Esse é o mal que surge do excesso. Do excesso. Então, Kardec irá começar brilhantemente dizendo: nesse sentido, Deus coloca o remédio ao lado do mal. Ao lado do mal. O excesso conduz à perda de direção. Então, quando uma coisa está excessiva e sem direção, ela se torna maléfica. Por exemplo, energia, firmeza é importante. Você precisa de firmeza. Você precisa desenvolver a capacidade de decidir, de ser firme. Mas firmeza em excesso vira grosseria, vira desequilíbrio. Firmeza em excesso, mal conduzida, vira truculência, vira violência. Excedeu. Não é? Então aqui começa a lição do mal moral. Do mal moral. E aqui, por isso que o discurso espírita não é moralista. Ele é moral. Ele não é moralista. Ou seja, as paixões não serão destruídas, elas serão educadas. O que isso muda? Porque no discurso moralista, você fica assim, nossa, fulano é vaidoso, ele precisa extinguir essa vaidade. Não. Ele precisa baixar o volume e ligar o GPS. Baixar o volume. Por quê? O auto-amor, o cuidado consigo mesmo, a preocupação com a sua aparência é zelo próprio.
Isso não pode ser destruído. Mas quando você pega o botãozinho do zelo próprio e vai aumentando o volume, ele começa a virar vaidade. Então, vaidade é um excesso, é um volume alto. E muitas vezes mal conduzido, porque daí da vaidade excessiva, mal direcionada, eu não preciso dizer onde vai dar isso. Onde vai dar. Então, o senso de cuidado, de preocupação consigo mesmo é importante, porque senão você não estuda, você não se prepara profissionalmente, você não forma uma família, você não se aprimora, você não evolui. Mas se o volume estiver alto demais, você preocupa só com você, isso vira egoísmo. O egoísmo mal direcionado gera um conjunto de males, até o crime, até a perversidade pode gerar. Então, Deus nos deu um aras de cabelos árabes maravilhosos, mas você precisa educá-los, senão eles quebram tudo. Então, esses potenciais, porque seria fácil chegar aqui com a receita de bolo. Não faça isso, não faça aquilo. Espírita é alguém que faz isso, 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 isso. Alguém que não faz isso, não faz isso, não faz isso. Aí, receita de bolo. Não é? Eu me lembro aqui de Honório Abreu. Ele dizia assim, o Espiritismo é difícil, porque ele não proíbe nada, mas espera tudo de nós. Espera tudo. Porque é muito mais difícil você construir um ser humano educado do que um ser humano tolhido. Então eu digo, não faça isso, não faça aquilo, não faça, não faça, não faça, não pode, isso não faz. Esse é o sistema das religiões educativas e úteis que estão educando o espírito que se desviou demais. O problema é que chega um momento que você vai ter que ter maturidade. Aí, nesse momento, você tem que estar educado. Né? Então, eu posso, mas na medida certa e na direção certa. No volume adequado e na direção correta. Aí é desafiador. Porque exige autodomínio. E aqui eu gostaria de terminar com um dos aspectos, na minha modesta maneira de ver, mais extraordinário da obra A Gênese. Quero finalizar nesses últimos 4 minutos com a questão mais extraordinária que há na obra A Gênese. Porque Kardec, nesse item 14 e 15 do capítulo 3, irá fazer referência ao capítulo 2, onde ele trata de providência divina e onde ele falou do fluido cósmico. Então, no capítulo 2 do livro A Gênese, Kardec explicou o fluido cósmico. Eu vou falar de uma maneira que todo mundo de Alagoas vai entender. O fluido cósmico é um mar. A criação está mergulhada nesse oceano. Esse oceano de energia é o fluido cósmico. Esse oceano de energia é o sistema nervoso de Deus. Então, todas as reações químicas que estão acontecendo agora no seu corpo físico e no seu corpo espiritual, Deus está sentindo. E controlando. Então Kardec vai examinar aqui o instinto e a inteligência. E aí ele começa, e aqui você vê a humildade de Kardec, que ele não dá a última palavra, ele raciocina. Ele fala assim, tem diferença entre o mineiro e o gaúcho? Tem.
Tem diferença entre uma formiga mineira e uma formiga gaúcha? Não. Pega uma formiga no Canadá e uma formiga em Minas Gerais. Se for da mesma espécie, elas se comportam igualmente. Mas espera aí, o princípio inteligente ele está começando. Como é que ele é tão inteligente assim? Então Kardec começa a nos levar a raciocinar que o instinto não é fruto da inteligência do princípio inteligente, mas de uma outra inteligência. E aí ele começa no item 14. Uma hipótese que se conjuga perfeitamente à ideia da unidade de princípio, porque ele fala assim, o instinto é igual. Então tem que vir de uma fonte de inteligência igual, porque ele é sempre constante. Não é? É sempre constante. Né? Repara, por exemplo, um canário belga. Quer dizer, o exemplo foi infeliz. O exemplo foi infeliz. Um canário brasileiro. Né? Brasileiro. Você vê que ele tem um canto peculiar, ele tem os hábitos, não é? Então, essa unidade de princípios resulta do caráter essencialmente previdente do instinto e concorda com o que o Espiritismo ensina no tocante às relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo. Sabe-se agora que muitos espíritos desencarnados têm por missão velar pelos encarnados. Né? Então ele começa a trabalhar a ideia da proteção, que a evolução é dirigida, ela é acompanhada por tutores espirituais. Mas aí ele dá um passo além. Nesta ordem de ideias, ainda mais longe se pode ir. Por mais racional que seja, essa teoria não resolve todas as dificuldades da questão. Se observarmos os efeitos do instinto, notaremos, em primeiro lugar, uma unidade de vistas e de conjunto, uma segurança de resultados, que cessam logo que a inteligência os substitui. Demais, reconheceremos profunda sabedoria na apropriação tão perfeita e tão constante das faculdades instintivas às necessidades de cada espécie. Semelhante unidade de vistas não poderia existir sem a unidade de pensamento. E esta é incompatível com a diversidade das aptidões espirituais dos espíritos. Ou seja, Kardec diz assim, a inteligência, então, é o próprio Deus guiando suas criaturas em evolução. E aí ele conclui o item 15. Segundo essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia seguro. O instinto materno, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, fica realçado e enobrecido em razão das suas consequências. Não deveria ele ser entregue às eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio. Por intermédio da mãe, o próprio Deus vela pelas criaturas que nascem. Que é o que o Chico dizia, a maternidade é um segredo entre Deus e a mãe. Através do instinto, a inteligência divina age em nós, até que nós tenhamos inteligência para fazer escolhas. Aí a inteligência divina, que é humilde, dá uma recuada, mas não deixa de nos acompanhar. Por quê? Porque nós estamos com livre-arbítrio, o desafio é outro. Deus não vai te impor a inteligência dele. Você terá que aceitar as sugestões dele. Você terá que se relacionar com ele. Agora, o assunto é religião. Religare. Construção de um relacionamento com Deus para que a gente possa voltar a ter com Deus a mesma relação que o João de Barro tem. Muito obrigado.